Queria convidar a igreja a abrir em Isaías capítulo 55. Nós vamos meditar nesse texto. Ouvindo hoje pela manhã a pregação do pastor Cláudio, falando que o Senhor nos ama e nunca vai nos rejeitar, que Ele não desiste de nós. Penso que esse texto ele é uma continuação daquilo que o Senhor já estava falando hoje pela manhã através do apóstolo Cláudio, através do pastor Cláudio, né? Então, espero em Deus que o Senhor fale ao nosso coração da mesma forma como falou hoje pela manhã, de forma tão própria, tão linda. Glória a Deus pela sua palavra. Isaías 55, texto da palavra de Deus diz assim: todos vós, os que tendes sede, vinde às águas, e vós, os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Ouvi-me atentamente, comei o que é bom, e vos deleitareis com finos manjares. Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim, ouvi, e a vossa alma viverá. Porque convosco farei uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Eis que eu o dei por testemunho aos povos, como príncipe e governador dos povos. Eis que chamarás a uma nação que não conheces, e uma nação que nunca te conheceu correrá para junto de ti. Por amor do Senhor teu Deus e do Santo de Israel, porque este te glorificou. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus. Os vossos pensamentos. Nem os meus caminhos, os vossos caminhos, diz o Senhor. Nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra, e a fecundem, e a façam brotar, para dar fruto ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Saireis com alegria e em paz sereis guiados. Os montes e outeiros romperão em cânticos diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar do espinheiro crescerá o cipreste, em lugar da sarça crescerá a murta. E será isto glória para o Senhor e memorial eterno que jamais será extinto. Vamos orar? Senhor amado, diante da Tua palavra nós estamos e te pedimos a graça, Pai, de podermos mais uma vez ouvir o Senhor falar. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor fale conosco de forma a podermos guardar no nosso coração para não pecarmos contra Ti. Que nós possamos viver uma vida de constante prática da Tua palavra, constante lembrança de que ela é a verdade e que nós não somos nada sem ela. Nós pedimos isso no nome de Jesus, Senhor.
Amém. Amém. Irmãos, o Evangelho de Isaías. Isaías é considerado um evangelho por muitas pessoas. É considerado o quinto evangelho porque fala muito sobre Jesus. Em Isaías a gente aprende, ou pelo menos fica sabendo que o povo 700 anos antes de Cristo já sabia que Jesus Cristo viria através de uma virgem. Ele nasceria de uma virgem. Por causa de Isaías se sabia que o Senhor viria, que não teria formosura nem coisa nenhuma que pudesse atrair aos homens, mas Ele seria aquele que salvaria a muitos. Ele morreria e pelas suas pisaduras nós seríamos sarados. Isaías é considerado o quinto evangelho por muitos, mas John MacArthur ele fala que na verdade ele é o primeiro evangelho. E é verdade, não é? Se ele começou a falar primeiro, ele é o primeiro evangelho. Então Mateus seria o segundo, Marcos seria o terceiro, João o quarto, Lucas o quarto e João o quinto evangelho. Esse texto é um texto escrito por um homem de Deus que vivia entre as autoridades da sua época. Ele vivia no meio da aristocracia de Jerusalém na época e era uma pessoa que estudou, que conhecia muito, mas que um dia o Senhor o chamou. Ele entrou no templo e viu o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Isso com mais ou menos 18 anos de idade, ele recebe o chamado do Senhor, ou responde à pergunta do Senhor que dizia assim: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Aí Isaías responde: eis-me aqui, envia-me a mim. E o Senhor dá a ele uma mensagem que iria incomodar a toda a liderança da sua época. Não havia como um profeta ser diferente na época de Isaías. Era uma época onde o povo de Israel já vivia numa completa apostasia. Salvo raras exceções, os reis estavam sempre buscando outros deuses, vivendo uma vida de conduzir o povo de Deus a adorar outros deuses, a se prostituir a esses deuses, como se servos desses deuses eles fossem. A liderança então precisava de homens de Deus que pudessem se levantar no meio deles para falar a vontade de Deus. Essa é a expectativa de um profeta, é que ele seja a boca de Deus falando ao seu povo. Mas também é possível que, falando em nome de Deus ou falando a palavra de Deus, um profeta venha a incomodar, como Isaías incomodava. Isaías escreveu a sua profecia com 66 capítulos. Os primeiros 39 capítulos ele fala sobre julgamento e esperança. Era o julgamento de Deus sobre Israel e sobre as nações também. Deus tem estabelecido um padrão para a vida do ser humano. Ele não baixa esse padrão. Esse padrão ele é mantido como ideal para que as nações, o povo, possa viver bem. Mas o povo não queria nem saber de Deus e nessa caminhada de viver distante de Deus, acabou sofrendo o julgamento de Deus, porque em 722 vem Salmanaser V, se eu não me engano o nome dele, com a Assíria e invade a parte norte de Israel, conhecida como Samaria, e leva cativo aquele povo. E quase que leva também Judá, porque Judá ainda ficava ali, pensando se obedeceria a Deus ou não. Em alguns momentos subia um rei que andava com o Senhor, em sua maioria inclusive, mas acabava o coração deles se desviando do Senhor e andando por caminhos que não pertenciam a Deus, e o final disso foi que
caiu o império assírio e veio o império babilônico e levou também Judá para o cativeiro. Ficaram poucas pessoas e ficaram em total miséria. Eles passaram 70 anos na Babilônia, sofrendo por não estarem mais na sua terra, por não serem mais um povo em sua soberania, por terem se desviado do Senhor. Eles também acharam em alguns momentos que Deus talvez não fosse um Deus tão forte, porque os deuses dos povos acabaram alcançando e derrotando o povo de Deus. Mas quando eles voltaram, que receberam a profecia de Isaías, Isaías já tinha batido as botas há muitos anos, há 150 anos. Então, quando eles voltaram, que receberam a profecia, eles perceberam que, na verdade, aquilo que parecia ser fraqueza de Deus, era o plano de Deus para resgatar eles de volta para Ele. E então, nos 27 capítulos seguintes, o que Isaías faz é proclamar a restauração e a salvação do povo de Deus. São 27 capítulos, e eu estava pensando que há um paralelo também entre aquilo que nós vemos na própria Bíblia, né? 66 livros, 39 no Antigo, 27 no Novo Testamento, e Jesus Cristo presente, né? Nesses 27 capítulos, sendo manifesto, claro, que já desde o início da sua profecia, Isaías já tinha citado Jesus Cristo, que viria, não é, como falamos, de uma virgem e etc. Mas Isaías, ele apresenta a Jesus Cristo ao povo como Salvador, ainda na progressão da revelação, não é? Conhecer mesmo a Cristo, até pelo nome, nós só viríamos a conhecer mesmo, ou o povo de Deus só viria mesmo a conhecer quando o próprio Cristo viesse e se manifestasse no seu meio. E infelizmente ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Muitos também viraram as costas para o Senhor, mesmo tendo Ele com amor chamado, libertado eles através de Ciro, não é? Mas eles infelizmente não quiseram saber de Deus, muitos, né? Mas a grande maioria do povo de Deus voltou-se para Deus, e agora essa profecia ela é compreendida na sua totalidade, porque Cristo já veio, e nós vemos que essa profecia é para nós também hoje, porque ainda nós estamos esperando o tempo em que o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, virá em Jesus Cristo para buscar o seu povo e habitar com ele eternamente na Nova Jerusalém. Mas houve restauração do povo de Deus na sua época, houve cumprimento de toda a profecia de Isaías também naquele tempo, eles podiam ver as marcas do seu cumprimento. Todo esse trecho final dos 27 últimos capítulos explora a maior esperança de Isaías, que era a purificação e restauração de Jerusalém através do futuro reino messiânico. Todas as nações se reuniriam em paz. E há um convite não só para Israel, mas para todas as nações se chegarem até Deus e encontrarem nele salvação e alívio. E é sobre isso que também esse capítulo que nós lemos fala, né? Ele fala sobre um Deus tão gracioso. Pudesse pensar num tema, o chamado de um Deus gracioso, ou a palavra do Deus gracioso. Ele tem tanto amor por nós, e conhecendo o poder da sua palavra, poder restaurador, ainda que viremos as costas para Ele, Ele vai tratar a nossa vida, Ele vai nos restaurar e nós andaremos com Ele. Não é mais uma questão de opção, ou nunca foi uma questão de opção, para falar a verdade, não é? Nunca foi uma opção
andar com Deus, seguir a Deus, viver a sua vida. A escolha foi soberana dele. Ele nos chamou. Então, todas as vezes que nós nos desviarmos, Ele vai nos chamar de volta. Este capítulo fala do Salvador que morreu na cruz, que oferece graciosamente vida por sua palavra. O Deus misericordioso chamando o homem pecador para ser saciado, curado, salvo ao ouvir a sua voz. É um convite para ouvir a voz e ser restaurado. Vamos então olhar para esse texto? Versículo 1, a palavra de Deus diz assim: todos vós que tendes sede, vinde às águas, e vós os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. O Senhor sabe da necessidade do povo naquela época, tendo vindo do cativeiro e sofrendo tanta coisa ainda. Será que há solução para a nossa vida? Como é que vai ser o nosso futuro? O Senhor está dizendo assim: olha, vocês não precisam de nada além de mim. Todos os que têm sede vão ser saciados em mim, vão ser saciados pela minha palavra. Todos os que não têm nem dinheiro vão poder comprar e vão poder comer daquilo que é bom, vão poder saciar a sua fome. Venham e comprem sem dinheiro vinho e leite. Penso vinho aqui como um símbolo de alegria, o leite como um símbolo de saciedade. O Senhor, Ele está convidando o seu povo que saiu do cativeiro por causa do seu pecado mesmo, a se voltar para Ele. E muitas vezes, esse povo que poderia simplesmente se voltar para Deus, de repente, ou se sente envergonhado, talvez ouvindo um sopro, do sapricó, falando ao ouvido, dizendo assim: rapaz, você agora, agora que você pisou na bola, que fez, que aprontou, agora você se volta para Deus: Senhor, me perdoa. A nossa resposta precisa ser assim: é para Ele mesmo que eu vou. Eu vou para Ele, porque é nele que eu serei saciado, porque é nele que eu serei descedentado, é nele que eu terei a minha fome, a fome da minha alma saciada. Não há fora de Deus nada disso. O que eu consegui fora de Deus foi o cativeiro. Hoje, o que eu quero é aquilo que Deus tem para me oferecer. E aí Deus pergunta no versículo 2: por que gastais dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Por quê? Muitas vezes o seu povo tem providências pessoais com relação inclusive à adoração a Deus. E quem disse que aquilo que nós preparamos para Deus vem de nós mesmos? Por que vocês vivem providenciando para a vida de vocês aquilo que não pode saciar a vocês? Lembrem daquilo que aconteceu com vocês no passado. Durante 70 anos vocês estiveram cativos na Babilônia. Agora vocês têm a oportunidade de ouvir a minha voz. E aí na parte B do versículo ele fala, versículo 2: ouvi-me atentamente, comei o que é bom, e vos deleitarei com finos manjares. Ou seja, a voz do Senhor aos nossos ouvidos nos alimenta. E aí ele afirma no versículo 3: inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim. Ouvi, e a vossa alma viverá. Inclinai os vossos ouvidos, deem atenção à minha palavra. Há um chamado do Senhor para todo o seu povo. Depois de tanto sofrimento, venham a mim. Eu posso ouvir até a voz de Jesus Cristo dizendo assim: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Ou seja, aquele convite de Jesus Cristo no Novo Testamento, ele já tinha sido feito há muito tempo.
Tomai sobre vós o meu jugo, um jugo diferente do jugo da Babilônia. Aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Não há descanso para a alma e nenhuma providência humana. Para de gastar tempo e dinheiro naquilo que não sou eu. Para de desperdiçar a tua vida, providenciando o sucesso naquilo que é a tua derrota. Inclina os teus ouvidos e vinde a mim. Eu tenho promessas para você. Eu tenho algo preparado que é muito melhor do que aquilo que você pode preparar para você. E aí ele diz assim, o que são? Mas inclinai os vossos ouvidos, versículo 13, e vinde a mim, ouvi e a vossa alma viverá, porque convosco farei uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. O Senhor já tinha dito a Davi assim, olha, se você andar nos meus caminhos, e se a tua descendência andar comigo, se eles inclinarem o seu ouvido, e andarem comigo e vierem a mim, não faltará descendente teu sentado no trono de Israel. O povo colheu no cativeiro aquilo que plantou. Eu imagino eles lá na Babilônia, chorando, porque eles agora estavam longe da sua terra e completamente desprovidos de qualquer força para sair. Não fosse Deus, eles estariam lá e lá ficariam, e lá morreriam. Aí o convite do Senhor é, assim como eu fiz aliança com Davi, eu quero renovar essa aliança contigo também. Lembra de Davi, o quanto eu o abençoei. Versículo 4. Eis que eu o dei por testemunho aos povos. Desculpa, me engasguei aqui, irmãos. Como príncipe e governador dos povos. Foi isso que eu fiz e eu vou renovar essa aliança contigo também. Eu posso fazer isso através de você. Davi é um exemplo de servo do Senhor, um exemplo de rei, porque é um rei atento à voz do seu Senhor. Mesmo quando Davi caía no pior pecado, Davi sabia exatamente o caminho que ele deveria tomar, que era o caminho de volta para Deus. Ele não tinha que ouvir a voz de mais ninguém, só a de Deus. Ele não precisava prestar atenção aos enganos de Satanás. Ele precisava simplesmente ouvir e atender ao chamado de Deus. E aí no versículo 5 ele fala, eis que chamarás a uma nação que não conheces, e uma nação que nunca te conheceu correrá para junto de ti, por amor do Senhor teu Deus e do Santo de Israel, porque este te glorificou. Havia um testemunho para todas as nações daquilo que Deus poderia fazer com Israel. E através de Israel, Israel seria uma luz brilhando no meio da humanidade, para que todos olhassem para eles e dissessem assim, nós nos achegamos a vocês porque nós sabemos que o Deus de vocês é o Deus Todo-Poderoso. Mas veja, essa palavra ela está sendo dita para pessoas que estão voltando para casa, estão chegando, estão encontrando os muros derribados, o templo em ruínas, um povo que estava vivendo a miséria como resultado do seu pecado. E há uma promessa extremamente grandiosa de ser luz para as nações, de ter essas nações se chegando até eles, assim como foi no tempo de Davi. Toda a grandeza desse reinado poderia ser revivida ainda. E hoje muito mais nós sabemos, olhando para o Redentor, que veio da raiz de Davi, o Senhor, aquele que veio e reina eternamente, o Filho de Davi,
está reinando soberano sobre todo o universo. Nós podemos testemunhar disso, não é verdade? Nós podemos testemunhar dessa vida que existe naquele que nos chamou pela sua palavra, nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. E aí as nações vão poder ouvir, vão poder ver e vão dizer assim: olha, queremos também junto com vocês louvar a esse Deus. Tem um cântico que fala, o título dele é Muitos Virão Te Louvar. Eu queria cantar só a primeira estrofe dele com vocês, que ele fala disso, de todas as tribos, povos e raças. Essa profecia vai ser cumprida literalmente, nós havemos de participar dela, de tantas culturas, línguas e nações, nós poderemos contemplar, junto com o Senhor, o Rei, o Messias, nós vamos poder contemplar a essa profecia. Vamos cantar esse cântico? Juntos. De todas as tribos, povos e raças, muitos virão te louvar. De tantas culturas, línguas e nações, no tempo e no espaço, virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Amém? Eles precisavam de fé para poder experimentar daquilo que eles iriam viver, tendo saído do cativeiro e tendo se voltado para Deus, ver reconstruídos os muros de Jerusalém, ver o templo sendo reconstruído também e podendo adorar ao Deus da vida deles. Eu lembro do Salmo 137 que fala: às margens dos rios de Babilônia nós nos assentávamos e chorávamos, nos lembrando de Sião. Nos salgueiros que lá havia, nós pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções. Mas como poderíamos, Senhor, entoar canções em terra de estranhos? Nós estávamos cativos. Agora é dada a eles a oportunidade de se chegar a esse Deus. E de falar como no Salmo 126 também, né? Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então, a nossa boca se encheu de riso. Imagina a alegria de voltar, né, para casa e de poder crer nessa promessa e não lamentar a sua miséria mais, mas agora alimentados pela palavra, saciados pela palavra, esperar Deus mesmo fazer aquilo que eles não podem fazer. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Então essa primeira parte ela fala, a palavra, ela nos alimenta a nossa fé e nos faz esperar aquilo que nós não estamos ainda enxergando de todo. Nós estamos agora, como o pastor Cláudio leu hoje pela manhã, né? Estamos pela fé ainda contemplando, né? Pela fé nós podemos passar por qualquer luta, por qualquer dificuldade, pela perseguição, pelo que quer que seja, porque nós sabemos que o nosso Redentor vive, nós sabemos em quem temos crido, nós podemos, alimentados pela palavra, andar diante da sua presença. Na segunda parte do texto, a partir do versículo 6, o Senhor fala assim, através do profeta Isaías: buscai o Senhor enquanto se pode achar,
invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se. Eita, perdi. E volte-se para o nosso Deus, obrigado, porque é rico em perdoar. Essa palavra, ela molda também a nossa vida. Uma vez alimentados, nós somos transformados à imagem desse Senhor Deus Todo-Poderoso, que Ele fala assim, olha, buscai a Deus enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Há uma certeza que Deus vai ouvir a oração do seu povo, que quando o seu povo buscar a esse Deus, o encontrarão, eles o encontrarão, esse povo o encontrará. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, Ele está perto, invoquem a Ele, Ele é o seu Deus. E aí, você tem vivido em perversidade? Não importa qual seja o pecado, não importa qual seja a fundura do buraco em que nós possamos nos achar. Se não importa se quando lá nós nos encontrarmos assim, envolvidos pelos nossos próprios planos, pela nossa sabedoria, pela nossa autossuficiência, nós nos descobrirmos sentados na lama. Assim como no Salmo 139 fala, se eu descer ao mais profundo abismo, lá estás também. E aí o Senhor está dizendo para a gente assim, olha, deixe o perverso o seu caminho, o iníquo, deixe os seus pensamentos, volte-se para o Senhor, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele. É promessa, não é quem sabe ele não se compadece de você, não é? É a parábola do filho pródigo, nós nos voltando para o Senhor e Ele nos recebendo, Ele se compadecerá dele, e volte-se para o Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Veja, ele está afirmando, Deus, Ele tem uma riqueza para nos oferecer, e essa riqueza é o seu perdão. Ele é certo, Ele é abundante. Volte-se para o Senhor. Que promessa linda, que coisa maravilhosa. Eu posso me voltar para Ele, eu preciso deixar o meu caminho, meus pensamentos e seguir o caminho do Senhor. Jesus mesmo falou, né? A gente sempre vai para Jesus, porque esse primeiro evangelho nos chama para ver Jesus. Nós aqui hoje, vermos Jesus aqui. Eu sou o caminho, ele disse, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai, se não for por mim. E seguindo esse caminho, eu posso trilhá-lo com toda a firmeza, porque a riqueza do seu perdão me cobriu. Porque o sangue de Jesus Cristo me purifica de todo pecado, e eu com ousadia me achego ao meu Salvador. Sabe por quê? Porque versículo 8, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, é o Senhor falando conosco, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Ele está dizendo assim, olha, o que você pode providenciar para a sua vida não é o que eu quero. Você quer providenciar para o seu casamento, você quer alguma coisa para a sua vida, para o seu casamento, para as pessoas que estão ao seu redor. Veja, os seus pensamentos e os seus caminhos não são os meus. E ele explica melhor para que a gente entenda bem.
No versículo 9 ele diz assim: porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Veja, não é uma questão de serem diferentes, não. O problema nosso é que a gente não tem o suficiente para chegar até Deus. O problema nosso é que qualquer providência que a gente faça diante de Deus se torna abominação. Se nós não recebermos dele, o que é que nós temos para ele? Nem para nós temos. Sem ele, nós lemos em João capítulo 15, lembra? Nada podeis fazer. Ele está dizendo assim: olha, seus pensamentos são muito bons, não é? Para mim, eles são como trapos da imundícia. Não servem. Adão e Eva queriam ser como Deus, né? Pelo menos era essa proposta da serpente, né? Do sapricó lá que estava enchendo a cabeça deles. E aí, ele diz assim: olha, como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Comeram, nós somos herança disso. E olha o mundo como está. Parece que o mundo vai se tornando cada vez mais profissional em se autodestruir, não é? É um curso de autodestruição online, né? Ou pelo menos veio de Adão e Eva e tem sido desenvolvido e aperfeiçoado até chegarmos hoje, não é? O homem vai até a Lua, chegou já, ou pelo menos umas máquinas dele em Marte, mas seres humanos morrem de fome na Terra, do nosso lado. Ou seja, esse conhecimento do bem e do mal encontrou alguém incompetente para fazer o bem. Sem Deus, nada podeis fazer. Quão distantes são os meus pensamentos dos pensamentos de Deus? O Senhor está me chamando de perverso, de iníquo, e dizendo assim: olha, se você, Luciano, quiser chegar até mim, abandone seus pensamentos e seus caminhos e abrace os meus pensamentos e os meus caminhos, porque ambos meus são infinitamente mais altos do que os seus. Os seus não servem. Deus quer nos aperfeiçoar nele, no seu caminho e nos seus pensamentos. Versículo 10: porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam sem que primeiro reguem a terra e a façam fecundar e brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo que a designei. Eu acho que já está explicado, né? Essa palavra vai frutificar em nós e nos fazer pensar os pensamentos de Deus, porque essa palavra são os pensamentos de Deus. Essa palavra aponta para nós o caminho, porque essa palavra é o caminho. Cristo é a palavra encarnada, e hoje nós temos algo que é suficiente, autoritativo, inerrante nas mãos para seguir. E essa palavra não voltará vazia. Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim. A vossa alma vai viver através dessa palavra. Esse é o convite do Senhor ao seu povo. Essa palavra vai nos fazer frutificar. Ela não voltará a mim sem que antes ela cumpra todo o propósito.
Aí esse povo é agora moldado àquilo que Deus quer que ele seja, ou deveria ser moldado através dessa palavra. Basta dar ouvidos a ele. E aí ele termina nos 2 últimos versículos. Deixa eu cantar um cântico que fala sobre isso, não é? Só para a gente fixar, pensar nisso. O pastor Kleiber, ele musicou a Escritura Sagrada quando ele escreveu aquele texto, aquele cântico, despojai-vos, né? Despojai-vos do velho homem que corrompe-se com o seu engano. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, né? É aquela atitude de despojar-se e revestir-se, né? Vamos cantar esse cântico? As coisas aqui do mundo não servem para nossa carreira. Todos se perdem, se vão com o vento e nos fazem perder muito tempo. As coisas aqui do mundo não devem ser o nosso alvo, pois o que Deus preparou para seus filhos jamais foi visto ou pensado por homens. Despojai-vos do velho homem que corrompe-se com seus enganos. Revesti-vos de toda a armadura de Deus. Enchei-vos do seu Espírito, buscai as coisas que são do alto, onde está o Senhor, caminhos e pensamentos, porque se para o mundo e a vossa vida está oculta em Jesus para sempre. Não ameis o que há no mundo, não ameis o que há no mundo, a cobiça e a soberba da vida, pois muito em breve esse mundo irá se findar. Só os que estão em Deus vão permanecer. Ameis acima de tudo ao único Deus do universo, pois nele não há mudança ou variação. Suas promessas todas irá cumprir. Despojai-vos do velho homem que corrompe-se com seus enganos. Revesti-vos de toda a armadura de Deus. Enchei-vos do seu Espírito, buscai as coisas que são do alto, onde está o Senhor Jesus Cristo, pois morrestes para o mundo e a vossa vida está oculta em Jesus para sempre. Está oculta em Jesus? Está oculta em Jesus para sempre. Amém. Está oculta em Jesus para sempre. É nele, é na palavra dele, só por ele, né? Por ele e para ele, né? Por meio dele são todas as coisas. A ele pois a glória. E por fim, a palavra ela liberta. A gente vê o povo sair da Babilônia, felizes, chegarem a encontrar desolação, pessoas vivendo na miséria, e com aquilo que Deus providenciou através de Ciro, eles vão reconstruindo todas as coisas com olhos no Senhor, sem atender às ameaças, aos chamados dos adversários que querem tirar os olhos daquele povo, daquilo que eles deveriam fazer. Conduzidos por Esdras, Neemias, eles reconstroem os muros e o templo. Eles precisavam fazer isso. Eles tinham uma obra para fazer.
Eles precisavam manter os olhos firmes na missão dada por Deus, olhando, hoje pela manhã, né? Olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Não posso me desviar desse caminho, eu tenho uma obra muito importante para fazer. Eu não posso perder tempo. Fala, versículos 12 e 13. Saireis com alegria e em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros romperão em cânticos diante de vós. E todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar do espinheiro crescerá o cipreste. E em lugar da sarça crescerá a murta. E será isto glória para o Senhor e memorial eterno que jamais será extinto. Saireis com alegria e em paz sereis guiados. Quem está conduzindo esse povo à liberdade é o Senhor. Veja, liberdade. Liberdade. Liberdade verdadeira não é a liberdade para fazer o que se quer, porque fazendo o que eles queriam, seguindo o seu coração, não é como eles faziam naquela época, e como hoje o mundo também manda a gente fazer, né? Siga o seu coração, né? Seguindo o seu coração, eles ficaram presos, eles foram enredados por outros deuses, por doutrinas de demônios. E agora eles têm a oportunidade de viver a verdadeira liberdade, que é viver segundo aquele que os criou. O Deus Todo-Poderoso, Ele nos dá a liberdade de vivermos segundo o seu projeto. Lembra, da última vez que eu estive pregando, eu estava falando sobre alguém que compra um carro, não é? E resolve colocar no carro, olha o preço da gasolina e diz assim: rapaz, essa gasolina está muito cara, eu não vou pagar mais de R$5 na gasolina, nada, eu vou botar água, que a água eu tenho na torneira de casa. Aí pega a mangueira, né, do jardim e enche o tanque. Eu sou livre, eu posso encher o meu carro do que eu quiser, de suco de uva, do que for, eu posso encher o meu carro. Mas a minha liberdade vai fazer com que eu ande naquele carro? A liberdade que eu tenho de fazer o que eu quero, no final de tudo, pode fundir o motor do carro. A liberdade que o povo achava que era verdadeira, levou eles para o cativeiro. Não existe liberdade completa para viver segundo os nossos próprios pensamentos, seguindo o nosso coração. Isso é mentira. O Sapricó soprou isso no seu ouvido. Isso é mentira. Ele é o pai da mentira. Só existe liberdade para viver segundo aquele que nos criou. O projeto é dele. Nós só funcionamos bem segundo ele. E seguindo ele, ouvindo a voz dele, indo até ele, nos despojando de nós mesmos, do nosso caminho, de nossos pensamentos, do entendimento que nós temos da vida, mas indo em direção a ele, abandonando tudo para abraçar tudo dele. O que acontece comigo é que eu sairei com alegria e em paz. Saireis com alegria e em paz sereis guiados. Nosso Deus nos oferece. É muito bom ser crente. Que coisa maravilhosa, né? Há um Deus maravilhoso que ama muito a gente. Eu não canso de dizer isso, é muito bom. É muito bom conhecer um Deus tão maravilhoso como esse, que nos chama para viver para Ele e nos encontrarmos nele livres. E aí ele começa a falar que os montes e os outeiros romperão em cânticos diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas. A alegria é tanta
que o vento passa soprando por entre os montes, e o ruído da sua passagem é como um hino de louvor ao Senhor. As árvores balançam como se estivessem louvando a Deus, os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras da sua mão, mas só crê quem ouve, atende ao chamado desse Deus maravilhoso. Nós deixamos de ser aquele arbusto no meio do deserto para nos tornarmos árvores nobres, madeiras de lei, carvalhos de justiça plantados pelo Senhor para a glória dele. E é para a glória dele que nós fomos feitos, não é? Ele disse então no final: e será isto glória para o Senhor, e memorial eterno que jamais será extinto. Nós temos um memorial eterno que jamais será extinto. A nossa libertação está no Deus gracioso, que apesar de mim, não me desprezou. É o que fala um cântico do pastor Josué Rodrigues. A minha alegria é o Senhor que conheceu a minha alma. Ele conheceu a minha alma e não me desprezou. Eu nunca estarei sozinho. Eu só preciso ouvir a voz dele e ser liberto por aquilo que ele tem para me dizer. Eu posso chegar até ele. Eu posso ser livre. E a glória será dele. Tem um salmo 115. Ele diz assim: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. É a fidelidade do Senhor na nossa vida, produzindo em nós a liberdade que precisamos. E a glória sempre será dele, porque eu abandonei o meu caminho não é o dele. E agora vivo o caminho e os pensamentos dele. Não a nós, Senhor, não a nós, Senhor, mas ao teu nome dá glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Porque perguntam as nações: onde está o vosso Deus? No céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Não a nós, Senhor, não a nós, Senhor, mas ao teu nome dá glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Porque confiam as nações em ouro, prata e riquezas, e se afastam do Senhor, que é fonte de todas as bênçãos. Não a nós, Senhor, não a nós, Senhor, mas ao teu nome dá glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Aleluia.
Aleluia. Deixa eu fazer só algumas considerações finais, irmãos. Casamento, sucesso profissional, dinheiro ou qualquer outra providência humana são incapazes de suprir a necessidade que o ser humano tem da palavra de Deus, da voz de Deus, do caminho de Deus, dos pensamentos de Deus. O que quer que você tenha providenciado não vale nada. Se é essa a razão da sua vida, se você colocou nessas coisas uma tarja dizendo, eu nunca serei feliz enquanto, você vai continuar infeliz, ainda que você consiga aquilo que você quer. O chamado do Senhor é para se voltar para Ele. E aí todas as coisas vão para o seu lugar. As nações talvez estejam perguntando, onde é que está o teu Deus? Que não faz isso e aquilo outro por você. A resposta é, Ele faz tudo como agrada a Ele. Eu não sou afligido pelas redes sociais, pelas fotografias mentirosas, pela aparência das coisas, a aparência religiosa das coisas. Todas essas coisas se tornaram nada diante da voz de Deus, que não é religioso, que é o Deus vivo e todo-poderoso, que precisa ser buscado pessoalmente por cada filho seu. Nós não estamos buscando a Deus aqui em comunidade, e aí Deus está recebendo um pacote inteiro de adoração. Não, nós estamos reunidos aqui em comunidade, como povo de Deus, num encontro extremamente especial, mas o Senhor recebe a adoração de cada um de nós, é olhando para nós, é vendo se aquilo que foi providenciado por Ele, ou se foi providenciado por mim mesmo. Quem recebe a glória daquilo que eu tenho, daquilo que eu construí, daquilo que eu fiz? Quem recebe a glória? Se for Deus, aleluia, seu coração está alinhado com Ele. Pensamentos e caminhos alinhados com Deus. É pela palavra que somos transformados à imagem de Cristo. Veja, não há como viver uma vida de santidade por nosso próprio braço, por nossa força. Reconstruir os muros e reconstruir o templo não seria nada se não fosse o caminho de Deus para o seu povo. Então, qualquer que seja a aparência que eu tenho, precisa ser a aparência de Cristo. Qualquer que seja a providência que eu tenha para a minha vida, precisa ser uma providência balizada por Cristo. É Cristo em todas as áreas da minha vida. É essa maravilha que nós perseguimos. Sermos conduzidos completamente pelo Senhor. E por fim, irmãos, nós olhamos hoje, temos a oportunidade de ver Cristo, de contemplá-lo com os olhos da fé, de vê-lo indo à nossa frente, apontando o caminho, não somente isso, nos tomando pela mão. Aquele que no deserto, minha filhinha mais nova sempre me pega no pé porque eu falo deserto. No deserto, Jesus Cristo passou sede e fome. Foi tentado em meu lugar. Ou viveu tudo aquilo para entender o meu coração e as minhas fraquezas. Na cruz do Calvário, morrendo em meu lugar, Ele disse, tenho sede. E ofereceu uma água que em nós viria a se tornar rios para a vida eterna. Para quem eu estou vivendo? Preciso então olhar para Cristo com seriedade e viver a sua vida, para poder usufruir
da sua liberdade. Amém, igrejinha?